Olá pessoal, espero que vocês estejam bem e hoje nós vamos aqui tratar de um tema importante no âmbito da duração do trabalho, que é o trabalho em tempo parcial. Trata-se de uma figura jurídica que recentemente foi incorporada pela norma jurídica trabalhista, embora a sua prática fosse bastante anterior. Nós temos trabalho em tempo parcial já há bem tempo, embora seja, como eu disse, mais recente a sua normatização. Nenhum problema em trabalhar menos, né? A ideia de menos trabalho, obviamente, não traz em si nenhum problema. Se a pessoa pode trabalhar menos, não há nenhuma objeção em relação a isso. Então, para início de análise, trabalhar parcialmente no contexto da duração do trabalho não é problema. Problema é, do ponto de vista técnico-jurídico, de ponto de vista constitucional, quando nós temos um trabalho em tempo parcial que remunera o trabalhador com um valor menor do que aquele estabelecido como mínimo constitucional. Embora a Constituição não fixe um valor para o salário mínimo, diz as diretrizes de fixação do quantum remuneratório. Diz que o salário mínimo tem uma série de repercussões, ou o que o salário mínimo deve fazer face a uma série de obrigações do trabalhador, uma série de direitos que o trabalhador tem a partir de receber salário mínimo. Então, esse é um assunto fixado, estabelecido dentro do capítulo ou da unidade duração do trabalho, mas que tem o seu principal reflexo na perspectiva remuneratória. Então, vamos lá. A regra atual, e aí eu não vou falar da anterior, porque não vai valer a pena, a regra atual é da CLT reformada, artigo 58A da CLT. E nós temos, então, duas possibilidades de trabalho em tempo parcial. E aí vocês já podem perceber que quando falamos em parcial, estamos dizendo de disponibilidade semanal de trabalho inferior a 44 horas. Então, o conceito de parcial, na duração do trabalho, ele se prende a uma semana inferior a 44 horas. Uma semana de trabalho inferior ao limite máximo constitucional para ela. Hoje nós temos, a partir da reforma trabalhista, duas possibilidades de trabalho em tempo parcial. Vamos à regra do 58A, abram a CLT de vocês aí. Eu insisto na importância de que vocês acompanhem a aula com a CLT aberta, com o livro de súmulas aberto. 58A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 36 horas semanais. Aliás, desculpe, a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais. Aqui os suplementares de novo, né, gente? Uma regra de 2017 que insiste em horas suplementares que não existem. Na verdade, é sem a possibilidade de horas extras. Ou ainda, aquele cuja duração não exceda 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas extras por semana. Mais uma vez, os suplementares aqui, que é um absurdo. Então, nós temos dois padrões, ou duas possibilidades, cuja escolha é do empregador, normalmente. Ele pode dizer, olha, fulano, você vai trabalhar 26 horas por semana, ou 20, 22. 22 é um padrão relativamente comum, que é o chamado meio período. 20 também é um padrão comum, que também é chamado meio expediente. Ou 10 horas, ou 16 horas, ou 15.
não ultrapassando 26, o empregador, nesse modelo, poderá exigir até 6 horas extras. Então, vamos supor que ele contrate trabalho durante 10 horas por semana e que em uma dada semana ele, empregador, precise ou queira. Infelizmente, o querer também é parte da prática brasileira, não precisa fundamentar, justificar. Se ele quiser, ele pode exigir até 6 horas extras dentro daquela semana. Ou então, se o patrão quiser uma semana mais ampla, e aí para mim isso é um absurdo, mas ok, ele pode fixar uma semana de 30 horas, e aí uma jornada de 6 horas por dia, 5 dias por semana, eu não sei por que isso é parcial, mas ok, vá lá. Uma semana de 30 horas, e aí ele não pode exigir horas extras. Acima de 26 horas, ele não pode exigir horas extras. Então são esses dois modelos, o tempo parcial com horas extras, o tempo parcial sem horas extras, a escolha do patrão, ele contrata, ele fixa, e aí ele decide a vida do empregado. Muito bem. No caso das 26 horas, existe a possibilidade de compensação dessas 6 horas extras no banco, na compensação semanal. Nós já vimos o regime de compensação. A regra aqui é a do parágrafo 4º do artigo 58A. Anotem aí, parágrafo 4º do artigo 58A. Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido com um número inferior a 26 horas semanais, as horas extras que eles insistem em chamar de suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para fim de pagamento estipulado no parágrafo 3º. E o parágrafo 5º estabelece que as horas suplementares, que seriam extras da jornada de trabalho normal, poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à sua execução. Então, parágrafos 4º e 5º do artigo 58A tratam da remuneração ou compensação, que é o mais usual, compensação da hora extra, que não será superior a 6 horas por semana, no regime de trabalho em tempo parcial. Volto a dizer, que eu disse no início da explanação, que não há nenhum problema em contratar um período de trabalho inferior a 44 horas semanais, obviamente. Qual é então o problema? O problema é que o legislador infraconstitucional, fundado em equivocada jurisprudência do TST, OJ 358, que nós vamos ver daqui a pouco, o legislador da reforma, então, se valendo da jurisprudência do TST, estabeleceu que os empregados em tempo parcial não receberão necessariamente, obrigatoriamente, o salário mínimo mensal. E isso é grave. Eles receberão proporcionalmente. Então, quem trabalha 44 horas por semana e recebe salário mínimo, terá regime integral, salário integral. O colega que trabalhe 22 horas por semana receberá meio salário mínimo mensal, formalmente, com registro em carteira. Então, é a formalização de uma informalidade que vinha se repetindo ao longo do tempo, mas então é a formalização de um antigo ilícito trabalhista, ao meu sentir, né, gente? Ao meu sentir apenas. Então, o que estabelece hoje o parágrafo 1º do artigo 58A. Anotem aí o parágrafo 1º do 58A, vejam na CLT de vocês. O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada,
em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções, tempo integral. Exatamente o que eu disse aqui. Eu pego a remuneração, ou melhor, o salário, de um trabalhador em tempo integral daquele empregador. Então, esse será o meu parâmetro 100%. E eu faço uma proporção, uma regra de 3, para identificar a proporcionalidade que caberá ao empregado em tempo parcial. Quanto menor a disponibilidade semanal de trabalho dele, menor o salário mensal proporcional. Quanto maior a disponibilidade semanal de trabalho dele, nas 30 horas, por exemplo, maior será a proporcionalidade do salário mínimo, mas não será um salário mínimo, aqui no meu exemplo, uma remuneração, um salário do colega que cumpre tempo integral. Vale destacar que se contratar 31 horas semanais, tem que pagar como se 44 horas fossem, né, gente? Vamos lá. Então, até 30 horas. Se o empregado trabalha 31 horas por semana, contaremos período integral. Se ele trabalhar 35 horas por semana, contaremos período integral, salário integral. Se ele trabalha 40 horas por semana, esse para nós será um tempo integral, salário integral. O que pode haver é uma contratação de trabalho em tempo parcial dentro dos parâmetros do artigo 58A. E se o empregador está nos parâmetros do 58A, ele pode, não é que ele deve, ele pode pagar salário também parcial, proporcional. Eu disse aqui que essa construção do salário parcial abaixo do mínimo, que hoje está na lei, infelizmente é fruto de uma jurisprudência do TST equivocada. Inciso 1 da OJ 358 da SDI 1. Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias ou 44 semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Na verdade, a OJ é até pior do que a lei, né? Que diz da proporcionalidade em qualquer situação. E a lei limita até 30. A partir de 30 é salário integral, tempo integral. Na minha compreensão, tá, gente? Para aqueles que recebem salário mensal ou quinzenal. Depois a gente vai falar na remuneração e salário um pouco mais sobre isso. Também é o que só está sendo praticado amplamente no país. Com relação aos empregados domésticos, também há previsão para eles, e eu peço que vocês recorram aí à Lei Complementar 150, artigo 3º, parágrafos 1º e 2º. Então, a minha indicação aqui é que vocês façam alguns exercícios sobre isso, que vocês leiam a doutrina sobre esse tema. Que é importante a leitura da doutrina. Muito bem, um abraço, até mais.